Bom dia, turma amada do meu quinto ano. Tudo bom, turma? Estamos iniciando mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje, quinta-feira, 8/10/2020. E hoje, turminha, na nossa aulinha de língua portuguesa, nós vamos estar dando continuidade com os descritores. Hoje nós vamos aprender sobre o descritor 23 e 24. Na nossa aula de terça-feira, nós aprendemos o que era o descritor 21 e 22. Hoje nós vamos para o descritor 23 e 24, tá certo? E o que o descritor 23 ele vem nos falar? O que o descritor 23 ele vem nos apresentar? Ó? Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Ou seja, nos textos narrativos, né? Que são textos narrativos, são histórias que são contadas obedecendo uma sequência de fatos, né? Começo, meio, fim, né? Onde tem conflito a ser resolucionado pelos personagens. Tem o espaço onde acontece aquela história, tem os personagens, seja eles seres reais, seres imaginários, seres fictícios, né? No caso, a mesma coisa de imaginários, não é? Ou seja, textos narrativos. Nós temos como exemplos de textos narrativos os contos, as fábulas, as crônicas, diversos textos narrativos. E nesse descritor, nós vamos reconhecer os elementos que compõem. Quais são os elementos que vão compor um texto narrativo? Vai ser o conflito, como se iniciou a história. Não, vamos por parte. Quais são os elementos que compõem a narrativa? Vai ser a introdução, como ele se iniciou, como se iniciou aquela história. O desenvolvimento, que é ali no desenvolvimento que vai apresentar o conflito a ser resolucionado pelos personagens. Vai ter o desfecho. O que é o desfecho da história? O fim, como finaliza a história, né? Desfecho, como foi o desfecho da história. Então, no descritor 23, eu vou reconhecer esses elementos. O início, o conflito, o desfecho da narrativa, da história apresentada. A tia Leidiane vai ler agora um texto narrativo e nós vamos identificar um dos elementos que vai estar pedindo na questão, tá bom? Nós temos como texto o seguinte, ó. O rato, o leão e o rato. Acompanha aí. Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto, quando o leão que passava por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato para longe. Refeito do susto, o ratinho agradeceu. Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é rei da floresta e não precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir esse favor. O leão, que não havia feito aquilo pensando em recompensa, seguiu seu caminho. Pobre ratinho, como poderia ele retribuir um favor ao rei dos animais? No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha, a rede se fechou sobre o corpo. Ai de mim, ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me mate sem dó nem piedade. Eis que pela estrada vem passando o ratinho, seu amigo. Ao ver o leão naquela situação, prontificou-se no mesmo instante. Já vou retribuir o favor que me fez.
e pôs-se a roer as cordas até livrar o leão das redes dos caçadores. Então, nesse texto aí, eu estou trabalhando com uma fábula, né? Um texto narrativo, mas a pergunta é o seguinte: o que fez com que essa história acontecesse? Como se deu início a essa história? Essa história aconteceu como? Né? A. O leão cair numa armadilha, o leão ser salvo do rato, o rato livrar o leão da armadilha, ou os caçadores pegarem o leão. Então, turminha, tudo aconteceu, essa história deu-se início, tudo a partir do momento em que o leão salvou o ratinho, não foi? Então, tudo começou, a história teve o seu início a partir desse momento. Então, o descritor 23 vem a trabalhar isso, reconhecer os elementos que compõem a narrativa. Pode ser também o desfecho. Qual foi o desfecho dessa história? Qual foi o conflito dessa história? Então, tudo isso são elementos da narrativa. Agora, nós vamos para o descritor 24. O que vem falar o descritor 24? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto de um mesmo tema. Ou seja, o descritor 24 é aquele que apresenta dois textos, onde eu vou observar tanto o texto 1 como o texto 2 e fazer onde os mesmos vão estar trabalhando o mesmo tema, porém pode estar trabalhando assuntos semelhantes, assuntos diferentes, assuntos que complementam um do texto 2. Então, eu vou fazer uma comparação do texto 1 com o texto 2. Observem aí, no primeiro exemplo de texto, que a tia Lidiane vai ler para vocês, ó. Tem o seguinte. No primeiro texto, no texto 1, tem assim, ó. Faça do seu coração um livro aberto, doe livros. Já no segundo texto, tem assim, no texto 2 tem assim. Doe conhecimentos, doe livros, né? Observe que tem o texto 1 e o texto 2. Agora nós vamos ver. Esses textos são parecidos por quê? É aí que eu vou estar fazendo a comparação dos dois textos, tanto do texto 1 como do texto 2. A. Anunciar a venda de livros. Está aí anunciando a venda de livros, gente? B. Divulgam preços de livro. Está aí divulgando preços de livro. C. Incentivam a doação de livros. Está aí incentivando a doação de livros. Ou D. Promovem a doação de material escolar. Está pedindo aí para fazer a doação de material escolar? Então, essa resposta ela está bem escancarada, não é? Se eu ler com atenção tanto o texto 1 como o texto 2, eu vou observar que ele está incentivando a doação de livros, não é? Então, a resposta aí correta seria o item C. Então, turminha, o descritor 24 vem ser esse, onde apresenta dois textos e eu vou fazer uma comparação. Eu vou ler com atenção, observar com atenção, para mim ver o que está falando no texto 1, no texto 2 e depois eu vou assemelhar, fazer uma comparação nos dois textos, tá certo, turminha? Então, os descritores que nós trabalhamos hoje foi o descritor 23 e 24. E a nossa atividade de hoje ela será em PDF. Terminou de assistir o vídeo, peça o videozinho ou peça uma atividade em PDF, ok? Contemplando esses dois descritores, 23 e 24. Não se esqueça da leitura do dia e a Priscila fazendo o registro do que aprendeu na aula de hoje, tá bom? No final do dia vocês vão estar com a correção de vocês. Qualquer dúvida é só ligar, só mandar um áudio, mandar mensagem para a tia, que a tia Lidiane vai estar lá disponível em ajudar. Um beijo, meus amores. Na sequência tem um videozinho de matemática. Vamos lá assistir para aprendermos ainda mais. Tchau, tchau, meus amores.